Já fizeram a prece? Já. Tudo bem, né? Obrigado. Você já sabe, já vão passar a palavra. Boa noite a todos. Daí, Não, não vai precisar, não. Se você tiver uns 2000 anos, eu quero. O assunto de hoje é a candeia. É o capítulo da candeia. Vocês sabem o que a candeia representa? Luz. Sabemos. Luz. Luz. Não se acende a luz para não iluminar. De que luz Jesus está falando? Interna. Mas ele fala de uma maneira especial, porque não é simplesmente para nós, é para os outros. Não é acender a luz pelo prazer de ser luminoso, ou para poder se dizer um espírito superior, mas acender a luz para que possamos iluminar o caminho daqueles que nos acompanham. E olha que coisa extraordinária. Porque quem ama, quem de alguma forma ama, filhos, sobrinhos, amigos, pais, quem ama, precisa de ter esperança na possibilidade de poder socorrer aquele que ama. Imaginemos que nós pensássemos que a pessoa, ao findar da sua vida, fosse julgada e, dependendo dos seus atos, fosse para o inferno eternamente. Que esperança teríamos nós para com as pessoas que nós amamos? Como viveríamos com o sentimento da impotência de poder fazer alguma coisa por elas? Quando Jesus vem, Ele abre para nós horizontes de sentimento, de alegria, de vida, que nós não encontramos essa abertura em outros filósofos, em outros enviados, em outros profetas, em outros colaboradores. Nós encontramos com Ele esse zelo, esse cuidado, essa amorosidade, a mesma amorosidade que Ele teve com os discípulos. Pois que imaginem, Ele diz para os seus discípulos: eu não vos trato, eu não vos tenho como servos, eu vos trato como amigos. Tudo que eu recebi do meu Pai, eu passei para vocês. Tudo. Tudo. O servo não sabe a vontade do seu Senhor. Aquele que é o amigo, ele sabe. Ele sabe o que está acontecendo na casa, ele faz parte da alegria e faz parte da tristeza. Nós vamos encontrar João o Batista dizendo que ele era o amigo do noivo. O amigo do noivo. Jesus estava aqui para realizar um casamento, um contrato, uma união conosco. Mas não uma união de altar, não uma união distante, não um relacionamento qualquer que nós não tenhamos intimidade. Uma união de amigos, uma união íntima, uma união permanente. E ele vai nos dizer, segundo João, no seu Evangelho, no capítulo 8, que eu sou a luz do mundo. Aquele que anda comigo não andará em trevas. Eu sou a luz do mundo. Ele é a candeia. Ele é a candeia que foi acesa e teria que ser colocada no alto, para iluminar a todos nós que estamos na casa. Ele é a candeia, Ele é a cidade edificada sobre o monte, cidade edificada no alto para que todos nós possamos ver de longe e possamos nos orientar e possamos ter o caminho, ter a direção. É como se ele fosse um farol em meio ao nevoeiro, em meio à tempestade, para que nós nos desviemos dos corais, dos recifes e cheguemos à terra em segurança. Qual terra? A terra prometida.
a terra do amor, a terra da paz, a terra em que realizamos nossos sonhos, a terra em que nós podemos dormir tranquilos, sem alarme em casa, sem trancas, sem chaves, sem preocupações, a terra em que os nossos filhos podem viajar, podem sair de casa e nós não teremos preocupações com eles. A terra em que nós podemos amar sem medo de ser traído, de ser enganado, de viver uma mentira. A terra prometida, é uma terra de relacionamentos baseados na verdade. Porque quando nós pensamos no símbolo da candeia, e a candeia iluminando, então nós não temos mais trevas, porque aquele que anda com a luz não anda em trevas. E quando nós não temos mais trevas, significa que não há mais como se esconder, não há como enganar as pessoas, não há como se enganar. Então aquelas coisas que a gente procura o escurinho para fazer, aquelas situações em que nós dizemos ao telefone, diga que eu não estou, essas situações em que nós nos escondemos nas trevas, em que nós procuramos as trevas, quando nós escolhemos andar com Jesus, elas não são mais possíveis. É preciso aprender a viver a verdade, a viver a sinceridade, a falar o que é, como diz o Chico, para uma gota de verdade, 1 litro de amor. A viver amorosamente a verdade. Não uma verdade que fere, não uma verdade que destrói, mas a verdade da tranquilidade de não termos que nos esconder das pessoas, de não termos que ficar fazendo conta na declaração de imposto de renda, de não termos que fazer um documento para pagar meia num cinema, de não termos que chegar na fila devagarzinho e ir chegando ali, faz de conta que eu já estava aqui, que eu fui ali, e passar na frente das outras pessoas. Percebam, se eu vou andar com Jesus, tem uma série de comportamentos que não são mais admissíveis, já que a luz intensa dele clareia, porque todos passam a nos ver também. E isso é curioso, porque nas bem-aventuranças, Jesus, tendo nos escolhido, nos prepara para fazermos nossa luz brilhar. Brilhe a vossa luz. No princípio, nós andamos com a claridade dele, nós andamos com a luz dele, é a luz dele que nos mostra o caminho. Com o tempo, precisamos gerar luz, precisamos também ter luz, precisamos não nos igualar ao Mestre, mas pelo menos nos aproximar do Mestre, pelo menos ser amigo dele, estar constantemente com ele nos seus passos. E ele nos chama para fazer brilhar a nossa luz diante dos homens. Diante dos homens. Porque às vezes a gente, dentro da doutrina, nós, por causa da reforma íntima, nós acabamos nos esquecendo que a reforma existe por causa do outro. Eu não importo, o que importa é o outro. A minha reforma é necessária porque eu firo o outro. Eu preciso de mudar os meus sentimentos, porque os meus sentimentos ferem as pessoas que eu já amo. Que muitas vezes eu amo imperfeitamente, eu amo com ciúme, eu amo com exigência, eu amo querendo que o outro seja o que ele não é, eu amo exigindo dele comportamentos que ele não é capaz de me dar. Essa transformação realizada em mim visa a felicidade do outro. Porque o que é a caridade? Não é o sacrifício de nós mesmos em benefício do outro? Não é pensar no outro antes de em nós mesmos? Não é preferir a felicidade do outro antes que a nossa própria? Não é sacrificar-se para que o outro possa brilhar? Então o brilho à vossa luz é um ato íntimo, meu, mas não egoísta. É meu pelos outros. É em mim para os outros, para que os outros também vejam a luz e possam andar com a luz.
e possam fazer amizade conosco. E tendo amizade conosco, também possam ser levados a Jesus. Porque pensem em Bezerra de Menezes. Pensem na vida desse homem. Ele não vive para si. Seus anéis de formatura, o dinheiro de pegar o bonde, todos os seus recursos estão à disposição das outras pessoas. Sua luz brilha tão intensamente que até hoje nós continuamos a ser banhados pela sua claridade. É disso que Jesus está falando. De acender dentro de nós uma chama tal, uma luz tal, que ela irradie além do tempo, além do espaço. Porque Bezerra não é Bezerra apenas das terras brasileiras. Ele é um espírito evocado, solicitado, procurado em todos os lugares do nosso planeta. Em cada uma das suas vidas, nós vamos ver a mesma coisa, o mesmo objetivo: mostrar para nós Jesus. Mostrar para nós o que Jesus é capaz de fazer para um homem. Mostrar para nós o que pode um homem que anda na luz. Revelar para nós, essa é a verdadeira revelação. Porque às vezes a gente pensa que a revelação é falar sobre o Deus único. Mas a revelação é falar que nós fazemos parte dessa divindade, que o amor que emana do Pai, ele é acessível para nós, que nós podemos pegar barris e barris e enchermos desse amor e sairmos alimentando as pessoas que nos cercam, que estão famintas desse amor. Famintas mesmo. As multidões que procuravam Jesus não procuravam pela sua beleza, não procuravam pela sua voz, apesar de ser uma beleza ímpar e uma voz maravilhosa. Procuravam porque quando se aproximavam dele, sentiam-se amadas. O brilho mais intenso que a luz pode ter é o brilho do amor. E o amor maior é o amor pelos nossos inimigos. O amor ao extremo é o amor por aqueles que não nos amam. E vejam que nós os amamos, porque não há inimizade que parta de nós. Não há ódio onde há o amor. Então o outro, por causa dos seus problemas, do seu momento evolutivo, das suas dificuldades, ainda não consegue amar como Cristo nos ama. Mas ao irmos à frente, ao seguirmos Jesus, os outros também nos acompanham. E como nós tínhamos os nossos defeitos, tínhamos os nossos problemas, como nós tínhamos as nossas dificuldades de amar, eles também têm, mas eles também aprenderão. Então, o amor maior é a capacidade de amar o que não é amável, a capacidade de amar aqueles que nos perseguem, aqueles que nos caluniam. E é impressionante, porque eles nos perseguem porque querem o nosso amor. Eles vêm atrás porque não têm isso dentro deles e veem que é possível ter de nós. O objetivo final é esse, é como uma mariposa perante a luz. Ela é atraída, é uma necessidade, é da nossa natureza. Nós nascemos pelo amor, para o amor, e se assim é, nós vamos seguir em frente e seremos nós, plenamente, somente quando amarmos. Então a candeia é a luz, e a candeia é Jesus, e a candeia é a luz, e a candeia somos nós. E a candeia são os que nós amamos, na luz do nosso amor, na luz do amor do Cristo, na luz do amor do Pai, que nos enviou Jesus, que nos escolheu para Ele, que nos ligou a Ele, que nos uniu, todos nós, não só naquela época, mas ao longo dos milênios. Porque a partir do momento que nós conhecemos a verdade, e o que é a verdade? Pergunta Pilatos para Jesus. Jesus estava diante de Pilatos. Diz para Pilatos, antes dessa pergunta:
eu vim para dar testemunho da verdade. Ah, se Pilatos naquele dia tivesse atendido ao coração da sua esposa, se naquele dia ele tivesse atendido à intercessão de Lívia, se Pilatos tivesse aceito o olhar carinhoso de Jesus, se ele tivesse aceito a amizade do Cristo, quantas dores, quanto sofrimento ele teria poupado. Quão mais fácil seria para ele seguir na luz. Quão mais fácil. Mas Emmanuel, que não era lá grande amigo de Pilatos, porque Pilatos tinha um olho grande para o lado da Lívia, e o Emmanuel percebia isso, ele achava aquela família assim muito atrasada, muito inferior na perspectiva moral. Ele achava que aqueles que ali habitavam eram realmente inferiores. Mas Deus tem caminhos. E Deus une Pilatos, sua esposa, aquela família faz parte do grupo do Emmanuel. E nós poderemos provavelmente encontrar Pilatos reencarnado próximo do Chico, seguindo a luz. Porque a luz vai sendo acesa, vai passando de um para o outro, de coração para coração, e quando nós vemos a terra está transformada. Não a terra toda, mas a terra do nosso coração. Aqueles que vivem conosco, aqueles que já sentem o amor e já desejam um pouco mais disso, querem experimentar a felicidade que nós já experimentamos. Querem descobrir essas sensações. Querem adormecer nos braços do Cristo. Querem amanhecer cantando com Jesus. Querem ir trabalhar ao lado do Mestre. Querem adormecer na confiança que Jesus vela. Querem seguir e, no meio das tempestades, confiar que Jesus está no barco, junto. E que aparentemente, mesmo que nós achemos que Ele está a dormir, Ele vela e Ele nos escolheu. Emmanuel vai nos narrar na segunda parte do livro Há 2000 anos, no capítulo 5, um momento em que Lívia, aqui é nas vésperas do sacrifício de Lívia. Eu não sei se vocês já leram o livro, eu sugiro que leiam, é extraordinária a história, nas vésperas do sacrifício dela. Chega em Roma um enviado de Antioquia, João de Cleofas. E Antioquia receber as línguas de fogo. Através da mediunidade, aquelas pessoas que lá se encontravam receberam a revelação de que Jesus havia escolhido os cristãos de Roma para os primeiros sacrifícios. Para, através dos sacrifícios deles, acender a luz aos corações daquela cidade que se perdia da luz. João é escolhido e ele vai para Roma para levar a mensagem e ele chega alegre, feliz. Jesus nos honra com a sua escolha. Jesus nos escolheu para os primeiros sacrifícios. Eram 100 naquela noite, nas catacumbas. Um sentimento diferente visitavam aqueles corações. Imaginem ser escolhidos por Jesus para brilhar mais intensamente a nossa luz. Imagine a sensação, o poder servir a Ele com a própria vida. Imaginem quando Ismael procura Jesus e a doutrina espírita e a árvore do Evangelho sendo transplantada para os rincões brasileiros, perigava, porque nós que aqui estávamos
discordávamos dos rumos a seguir. Uns queriam a parte da ciência, outros queriam a parte da religião, não percebendo que as duas são asas que só nos elevam-se juntas. Ismael procura Jesus e Jesus diz para ele: convoquem Bezerra de Menezes. Andar na luz, ter ciência, perceber a realidade que nos cerca, muda o jeito de vivermos. Aqueles que lá estavam, imaginemos nós, estando lá também, e recebendo a notícia que nós morreremos, que nós seremos sacrificados, para que a luz do Cristo resplandeça mais intensamente, para que a candeia brilhe para aqueles corações que viam, que divisavam em meio à penumbra de suas dores, uma luz insuficiente a guiá-los. Jesus nos chama para reforçar. Mas e o medo? Deixar tudo, morrer, abandonar as vestes materiais. Mas e a esperança? Porque Jesus retorna da morte, a morte não é o fim, retorna e agora com maiores poderes ainda para socorrer aqueles que Ele ama. Qual seria o nosso sentimento? Alguns daqueles que lá estavam, porque nessa noite mesmo, os centuriões cercam, esperam que terminem o culto. João de Cleófas, inspirado por Jesus, fala da esperança, fala do amor, fala da missão da luz. Os guardas, ao término, adentram e o cercam. Alguns, temerosos, apagam as chamas bruxuleantes que iluminavam aquelas cavernas, porque eles estavam nas catacumbas. João de Cleófas, antes que toda a luz se apagasse, quase que como um símbolo para nos lembrar da candeia, ele desce do altar, como que resplandecente, e pede: irmãos, não é hora de apagarmos a luz. Nós fomos escolhidos por Jesus. Saibamos manter a candeia acesa na hora do testemunho. E entrega-se para ser preso, para ser levado. Os outros, contagiados por aquele gesto, por aquela nobreza, os outros, direi corretamente, iluminados por aquela luz resplandecente, um reflexo do brilho do próprio Cristo, porque nós não temos luz própria, mas nós somos capazes de refletir a luz de Jesus. Iluminados, todos eles também estendem as mãos para serem atadas, para serem levados, para serem os primeiros a serem sacrificados. Porque no dia seguinte, Nero fará uma festa. E as tochas que serão acesas serão aqueles que amam. E Roma jamais será a mesma. Nossas vidas jamais retornarão ao seu normal, porque o normal agora é andar na luz. O normal agora é guiarmos-nos por esses ideais, é colocarmos Jesus à frente, entendendo que acima de nós existe Ele, a nos liderar, a nos ensinar, a cuidar de cada um de nós. Nós não estamos aqui mais para a reforma íntima. A reforma íntima deveria ter acontecido antes da transição. Nós agora estamos vivendo o período de regeneração. Vivendo em plenitude. Bezerra de Menezes anuncia num congresso na Federação Espírita, os espíritos espíritas pedem-me, ele, Bezerra, a luz do Brasil, o reflexo amoroso de Jesus,
responsável por nós espíritas, pedem para informar que está oficialmente iniciada a era da regeneração. A era da regeneração é a era daqueles que querem fazer o bem, que querem a luz, que querem servir com Jesus. Não é mais a era daqueles que titubeiam, daqueles que vacilam. É a era de adentrarmos, de atirarmos-nos ao sacrifício por aqueles que estão à nossa volta, que ainda estão dormentes, que ainda caminham pelo vale da sombra e da morte. Aqueles que ainda andam em trevas. Porque eu gostaria de lembrar a vocês que quando a escravidão foi instaurada no Brasil e Ismael procura Jesus, mestre, querem escravizar nas terras do cruzeiro. Jesus fala para Ismael: Ismael, vá para as trevas, erga tua bandeira, convide todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados para serem aliviados na construção da terra do cruzeiro. Nós estávamos lá, cansados do sofrimento, cansados dos nossos erros, das nossas ilusões, desejosos de sair das trevas para a luz. E viemos para as terras brasileiras. E agora, nós temos que acender a nossa candeia. Nós temos que nos erguer diante dos homens para mostrar para eles que Jesus vive em nós, que Jesus nos converteu, que Jesus nos tornou seres úteis, seres prestáveis, que Ele nos arrancou das trevas de nós mesmos e fez-nos homens de bem, homens que buscam servir, que buscam ser honestos, que buscam trabalhar, que buscam educar seus filhos, que buscam ser fiéis às suas esposas, que buscam ser bons trabalhadores, que buscam ser cristãos. Que a paz de Jesus nos envolva a todos. O que é aquela?